sei que existem muitas pessoas que sonham em ser modelo, mas não sabem por onde começar. Então, se você é essa pessoa, fica até o final desse vídeo que eu vou te dar dicas cruciais pra você assinar com a agência que você quiser. E se você ainda não assistiu meu primeiro vídeo, onde eu falo de como se tornar modelo do zero, eu te recomendo assisti-lo, porque ele vai te dar informações cruciais pra você levar com você na hora de assinar com aquela agência. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito, muito obrigada por continuar vendo os meus vídeos. E aqui a gente fala sobre carreira de modelo, desenvolvimento pessoal, profissional. Meu nome é Bárbara Oliveira, então sejam bem-vindos a esse vídeo de hoje. Saiba o estilo de modelo que você é, se você é modelo fashion, se você é modelo comercial. E se você não sabe por onde começar a buscar isso, né, essas informações, eu vou deixar um link aqui do vídeo que eu fiz de como se tornar modelo do zero, pra você ver que são dicas essenciais. E assim, eu queria muito que alguém tivesse me falado tudo aquilo na época que eu comecei. Então, existem agências hoje em dia que elas trabalham com um nicho determinado. Tem agências que trabalham com um perfil mais comercial, tem agências que trabalham com um perfil mais fashion, então você precisa identificar aonde você se encaixa nisso. E a segunda dica é, gente, usem o Google Maps como se fosse seu melhor amigo. Eu não sei no Brasil como funciona exatamente, mas em Singapura, se eu quero identificar se um serviço é bom ou não, eu posso simplesmente colocar no Google Maps e eu consigo ver as reviews, né, que são os comentários, as notas que as pessoas dão, e tá logo abaixo da foto. Então, se você quiser saber se uma agência é de confiança ou não, coloque o nome dela ali no Google Maps e veja os comentários, veja o engajamento que aquela agência tá dando ali naquela plataforma. Quando vocês colocarem o nome da agência, abaixo da foto, na última opção à direita vai aparecer um globinho. E se você se perguntar por que não está aparecendo um globinho ali, é porque a agência provavelmente não tem um website, né, que é um site. Então, se ela não tem um site, eu já nem consideraria aquela agência, porque toda empresa séria hoje em dia, e pode ser de qualquer serviço, ela tem um site, sabe? Hoje nós estamos vivendo em 2024, a tecnologia está muito avançada. Então, se uma agência não tem um site para oferecer essas modelos para clientes, então não sei o que ela está fazendo. Então, nessa listinha sua de agências confiáveis e agências não confiáveis, eu já colocaria essa daí em agências não confiáveis. Se você for ver agências como Elite, AMG, Wilhelmina, todas as agências que eu trabalhei, elas tinham um site. Então, para mim, esse é um dos pontos, assim, fundamentais. Quando você for entrar no site da agência, se pergunta uma coisa: observa as modelos, observa o tipo de perfis que eles gostam de trabalhar e se pergunta se aquelas modelos que estão ali se parecem com você. Por exemplo, eu tô aqui em Hong Kong, né? Há um tempo atrás eu queria assinar com uma agência aqui, só que eu vi que eles não trabalhavam muito com modelos que tinham as minhas características, né? Modelos mais comerciais, com um cabelo mais escuro, com esse perfil mais brasileira, né? E eu falei, não é um mercado que eu possa considerar, porque é um mercado que muitas vezes pode ser instável. Eu sei que tem temporadas que eles gostam de um perfil mais do que outro, só que eu quero estar no mercado onde eu consiga trabalhar a todo momento. Então, Hong Kong foi um lugar que eu desconsiderei por esses motivos. Então, você pode ir no site da agência, filtrar todas essas informações, ver se você se parece com alguma das modelos e considerá-la. Se existem pessoas parecidas com você, com seu tipo de corpo, se eles aceitam mulheres mais maduras, né? Se você se encaixa no perfil mais maduro de modelo, se essas pessoas estão sendo representadas ali, e se forem meninas mais jovens, veja isso também. Considere todos esses aspectos de idade, de aparência, de perfil do corpo, de tonalidade do cabelo. São coisas que para muitas pessoas parecem ser absurdas, mas no mercado da moda é assim que funciona, né? Nós somos o nosso próprio produto e como eles dizem, né, que tá caindo por terra, que nós somos um cabide. Ou seja, nós somos a nossa própria mercadoria, né? A gente se vende, a gente tem que trabalhar com o nosso corpo. Então, todas essas características são, sim, consideradas na hora ali de você pegar um trabalho, de você considerar uma agência. Observe o Instagram dessa empresa. Agora que você já filtrou o site deles, entre no Instagram e olhe o tipo de trabalhos que eles pegam, se são trabalhos mais comerciais, se são trabalhos mais fashion. E uma dica que eu gosto bastante, gente, é desse site chamado models.com. Na verdade, ele só funciona para grandes cidades, né? No caso, eu sou de Goiânia, só que quando eu coloco a opção de São Paulo, me dá umas opções de agências confiáveis ali. Então, eu acho que é um site muito bom para ser considerado para quem é de São Paulo, por exemplo. Quando eu faço uma viagem internacional, eu posso colocar o nome do lugar onde eu tô indo, por exemplo, Londres, e ali já vai me dar as opções que eu posso considerar de agências confiáveis. E aí, o bom é que eu posso comentar com a minha agência mãe, com a minha scouter, né, sobre essas opções que eu encontrei ali. E se ela acha também que elas
se encaixam no meu perfil. Mas para quem ainda não tem agência mãe, tá ainda buscando assinar com uma agência, eu considero vocês utilizarem disso, se vocês estiverem até fora do país, se vocês já forem modelos e vocês não estão conseguindo encontrar uma agência, eu recomendo vocês a usarem esse site, é muito bom. E além disso, dá para você se inteirar do que está sendo fotografado, das tendências, das modelos do ano, os diretores de revistas do ano, então tem muita coisa ali que dá para consumir. É um site que é em inglês, mas eu já recomendo vocês aí a treinarem um pouquinho a usar esse website, que é muito bom. Ajuda muito quem está querendo entrar no mercado de trabalho e para quem já está dentro dele. Agora a 7ª dica, que é crucial para ver se você realmente está ali com as suas observações em dia, né, na sua listinha de agências confiáveis e agências que não são confiáveis, você vai entrar em contato com as modelos que estão no site deles, ou as modelos que estão ali no Instagram deles. Muitas vezes uma agência não marca diretamente uma modelo, eles não colocam o Instagram dela ali na cara, eles geralmente colocam um nome, mas se você não conseguir encontrar o Instagram dela ali exposto no Instagram, vai na lista de seguidores ou de pessoas que a agência está seguindo e coloque o nome daquela pessoa e você vai conseguir identificar pela foto quem é ela. E eu recomendo vocês a contatarem pelo menos umas 10 modelos, porque a gente tem que pegar e filtrar que algumas dessas modelos não irão nos responder, né? E aconteceu isso comigo várias vezes, quando eu queria saber sobre alguma agência que eu estava indo, né, pela primeira vez, um novo mercado. Eu mandava mensagem para algumas modelos e muitas vezes elas não respondiam. Então você precisa mandar para o máximo de meninas que você conseguir, porque querendo ou não, 30%, 40% delas vão de fato entrar em contato com você novamente. Mande mensagem para elas. Dê elogios primeiramente, né? Quando você vai falar com alguém, elogie aquela pessoa primeiramente. Pergunte o que você quer perguntar, né? Como que está sendo os trabalhos com essa agência? Como está sendo a sua experiência com eles? O que você me falaria de feedback? E no final, coloca ali uma coisinha agradável. Seja educada com a pessoa. Ela não tem obrigação de te responder, sabe? Muitas vezes, por exemplo, eu não respondia mensagem de meninas que me mandavam assim: ai, qual é a sua agência? E de uma maneira muito hostil, sabe? Sem usar da educação, eu nem respondia. Eu falei, eu não sou obrigada a responder essa menina, eu não sou agente dela, eu não sou mãe dela, então tô fazendo esse vídeo pra vocês terem uma noção, assim, de como também falarem com as pessoas. Tudo tem uma forma certa, né, de você se dirigir a alguém. Ainda mais se você tá querendo entrar nesse mercado, haja com humildade, sabe? Respeito e educação cabem em todo lugar. E, gente, outra dica que é essencial na hora de vocês contatar uma agência é você já ter fotos de polaroids prontas. O que são fotos de polaroids? Eu vou colocar aqui do lado uns exemplos. São fotos de biquíni ou de sunga, são fotos naturais que você não usa muita maquiagem, que é pra agência de fato ver o seu perfil, ver como você se parece sem nada. Tem muitas meninas às vezes que querem colocar Photoshop, usam muita maquiagem, querem editar ali e acham que a agência não vai perceber, mas ela vai. A agência ela está treinada assim visualmente para identificar esses sinais ali de alteração nas imagens. Então, são fotos ali com iluminação boa. Por exemplo, essa iluminação aqui, a luz está batendo diretamente no meu rosto. Então, poderia muito bem, se tivesse um espaço maior aqui atrás, né, vestir um biquíni com salto alto e fazer as fotos. E são fotos assim, de perfil, 45 graus, de lado, de costas também, fotos vestida com uma roupa mais neutra, poses bem casuais, não muita coisa, sabe? Não precisa fazer poses muito exageradas, são coisas casuais, coisas tranquilas ali pra você mostrar um pouco da sua personalidade, mas não de forma muito agressiva ali pra agência. Eles querem te ver de uma maneira natural, então se você tem cabelo enrolado, é bom você mostrar o seu cabelo como ele é, sabe? Tem muitos trabalhos que eles vão alisar, né, com certeza, mas a agência quer te ver como você é, então não escove o cabelo. Se você tem um cabelo naturalmente enrolado, bem ondulado, deixe ele dessa forma pra agência te ver. Porque hoje em dia, um trabalho, independente de você tiver o cabelo liso ou cacheado, eles vão fazer o que eles quiserem ali na hora. Então, você tem que mostrar a naturalidade, a sua essência ali, a sua personalidade pra agência, pra você ver se eles realmente querem trabalhar com você. Imagina você trocar o seu cabelo ou alisar ele e descaracterizar ali sua imagem e a agência não te aceitar. Aí você vai ficar pensando, nossa, eu poderia ter mostrado meu cabelo natural. Só que você achou que eles queriam algo, mas na verdade eles queriam aquilo que você tem. Então, pense nisso, seja confiante ali na hora das fotos, dê o seu melhor, mostre um certo carisma. Se você tá se perguntando, né, como eu vou mostrar carisma numa foto? Gente, veja o primeiro vídeo que eu tenho aqui no canal, que vocês vão entender melhor do que eu tô falando. Depois de vocês terem peneirado ali todas as opções, é hora de você
considerar, né, essas agências. Não sei se vocês chegaram a uma agência apenas, tá tudo bem, pelo menos você tem uma agência que você pode se voltar na hora de começar esse processo, ou às vezes até mesmo 4 agências. E o que você vai fazer você vai contatar eles pelo Instagram, ou também pelo contato, né, no Google Maps, que geralmente eles deixam lá embaixo, e você vai consequentemente ter uma reunião, né, para eles verem o seu perfil. Se eles gostarem de vocês, eles vão entrar em contato, às vezes até mesmo ali pelo Instagram, quando você mande as suas Polaroids, as suas fotos, você já vai conseguir obter uma resposta, né, se sim ou se não, ou se às vezes eles querem ver o seu perfil melhor, e aí é com você. Eu, por exemplo, geralmente quando eu tenho reuniões com agências que eu não trabalhei, por exemplo, em Londres, né? Na época eu tive um encontro com 5 agências. Tinham agências ali que eu não me sentia confortável, eu não me sentia bem no espaço deles, eu não me sentia bem com o scouter, eu não me sentia bem estando naquele lugar, então pra mim, eu já desconsiderava aquela pessoa. Porque a gente tem muito disso, né? A gente tem muito de sentir o ambiente, se apegar a sinais pra gente entender aquilo que é pra nós e aquilo que não é pra nós. E se às vezes você não tem isso tão aguçado, é bom você filtrar a forma como a pessoa fala, a forma que a pessoa te trata, se ela é uma pessoa educada, se ela é uma pessoa que parece que ela vai te puxar pra trabalhos. Então são coisas a serem muito pensadas, né? Eu acho que é uma parte mais psicológica da questão, mas que todos nós temos a capacidade também de conseguir filtrar ali. Então, feito isso, você contatou a agência, teve a reunião, mandou mensagem para eles no Instagram. Aí é com você, de você sentir. Eu me encaixo melhor aqui, eu me sinto confortável com essas pessoas, as modelos deles me deram feedbacks bons. Essas são as principais dicas para você que tem o sonho de ser modelo, que você quer assinar como agência, mas não sabe por onde. Eu tenho certeza que se você seguir todas essas dicas, você vai encontrar uma opção muito melhor e muito mais cabível com o seu perfil. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas, e me deixem nos comentários aqui se vocês usaram disso, se vocês conseguiram resultados positivos ou não, que eu posso também estar fazendo mais vídeos sobre o assunto. E muito obrigada, gente, por terem assistido até o final do vídeo. Eu espero ter respondido muitos questionamentos que vocês têm. Eu queria fazer esse vídeo já faz um tempo, só que sempre aconteceu alguma coisa. Ontem mesmo eu tava sem voz, agora tá melhorando, mas eu quis muito me puxar pra fazer esse vídeo porque eu sei que tem pessoas precisando de dicas eficientes, dicas que funcionam e dicas que são adaptáveis pra você. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.